É possível, alguns transtornos de personalidade pode usar a chantagem para adquirir alguma coisa, mas quando essa pessoa ela utiliza a chantagem, ameaça de suicídio, mesmo que ela não vai cometer, isso já mostra o quanto ela está doente. Porque a partir do momento que eu preciso chantagear sobre a minha vida para obter algo, isso já é um sintoma que eu estou bem adoecido. Porém, mesmo uma possível chantagem, mesmo um palpite de que a pessoa não vai cometer, é um indício que essa pessoa está extremamente doente. E hoje o tema que a gente vai trabalhar é justamente os traumas, né? Traumas que vivenciamos ao longo da vida, traumas que algumas pessoas vivenciam ao longo da vida, e esses traumas não são debatidos porque aparentemente esses traumas foram superados. Então há momentos da vida em que há uma situação gatilho e todo aquele trauma que não foi trabalhado é aflorado e a pessoa entra num completo desespero. Só que anteriormente a essa situação gatilho, essa pessoa aparentemente estava bem. Eu vou dar um exemplo. Trauma é uma situação, um rompimento, né, da realidade, uma situação em que ocorre de forma brusca. Imagine uma criança que tem um pai e uma mãe e essa criança é super bem cuidada e de repente a mãe dessa criança morre num acidente. Como é que é? Minha mãe até ontem estava presente, minha mãe até ontem estava comigo e de repente essa minha mãe morre. Qual é a interpretação da criança em relação a isso? O vínculo tão seguro como esse materno, uma mãe tão boa, uma mãe que sempre ia e voltava e de repente essa mãe não volta mais. E essa criança fica sem entender, essa criança começa a acreditar que as pessoas que ela ama, que as pessoas que ela gosta e que as pessoas que ela admira, a qualquer momento elas podem sumir. Então esse trauma aparentemente foi superado porque a criança cresceu, a criança se desenvolveu, a criança foi para o colégio, a criança se formou, a criança trabalhou, essa criança que agora é adulta se casou. E aí aos 50 anos mais ou menos, o marido dessa adulta, né, que tem esse trauma, fala assim para ela, precisamos conversar, a nossa relação acabou. Quando ele fala a nossa relação acabou, aquele trauma de criança lá atrás, aquele trauma de perda, que a criança tinha perdido sua mãe e ela não elaborou esse luto, vem à tona. E aquele desespero infantil também vem à tona. E agora a criança, o adulto, não está mais sofrendo pelo marido que acabaram de perder. Está sofrendo pelaquela mãe que perdeu e que isso nunca foi trabalhado. Então o desamparo, a convicção de que está sozinha no mundo, a convicção de que não pode mais confiar em ninguém, faz com que ela pense, para que eu vou viver? As pessoas que eu amo, elas morrem. Eu estou condenada a perder pessoas que eu amo. Eu não quero mais perder, eu não quero mais sofrer isso. E ela pode ter a ideia de tirar sua própria vida como um alívio de dor. Então, por isso que a terapia ela é fundamental nesse processo para que o paciente ele possa reviver um trauma que ele não superou. E o porquê que essa mãe o deixou? O deixou porque morreu, não porque deixou porque essa criança não merecia ser amada ou porque essa criança não merecia ser valorizada. Mas todo adulto sabe disso. Ok, eu como adulto sei disso. Mas o meu eu criança, o meu eu traumatizado não sabe disso. O meu eu traumatizado ainda não acredita e não aceita ter perdido a mãe numa época tão importante da minha vida. E alguém colocou aqui, eu perdi, pensamentos de alguma coisa em luto aí, transtorno de burnout, sintoma e tratamento. Aí é uma síndrome de burnout que é marcada pelo excesso de trabalho. Isso é muito comum em workaholic, onde o excesso de trabalho tira total sua energia. E esse excesso de trabalho, quando tira sua energia, interfere no modo de pensar, no modo de sentir e no modo de agir. Então, quando eu estou sem energia, eu estou desconectado com o mundo. Então, estar vivo pode ser também perturbador, porque eu não tenho mais energia para interagir com esse mundo. E eu não tendo energia para interagir com esse mundo,
de repente não vale a pena talvez estar nesse mundo. Isso é uma coisa séria, porque a síndrome de burnout faz com que a pessoa ela fique desconectada. E uma pessoa desconectada, uma pessoa não conectada com o mundo, o que é que vai acontecer com essa pessoa está conectada? Ela não está conectada com lazer, ela não está conectada com prazer, ela não está conectada com pessoas que ela ama, ela não está conectada com o trabalho dela, porque o excesso de trabalho faz com que você fique desconectado. Ela não está conectada com os seus sentimentos. Então, se eu não estou conectado com a realidade, obviamente o pensamento acabar com tudo, ele pode aflorar também. Antes da tentativa do suicídio, há uma mudança muito grande de padrão. Há um isolamento social, às vezes a pessoa não fala o que pensa, mas ela experimenta uma estranheza, o afeto muda. Alguns se mostram desconectados, é como se eles estivessem sem afeto, há um embotamento afetivo. O outro se comporta de uma maneira que nunca se comportou antes. Algumas atividades, alguns lazeres, eles são de alguma forma escanteados. E é sempre importante fazer algumas perguntas, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente usa muito o questionamento socrático, né? O que é que significou essa mudança? O que é que significa você não sair mais de casa? Significa que eu estou sem saco para sair de casa. E por que você está sem saco de sair de casa? O que é que aconteceu? Como é que é não ter saco de sair de casa? Porque a vida está um fardo. E você não pode ter muito pudor. Se você acha que um paciente está com vontade de morrer, você pode perguntar: há algum pensamento destrutivo na sua mente? Há algum pensamento ruim passando na sua mente que você queira compartilhar? Porque é importante também haver a quebra de tabu. Há um tabu em falar do suicídio, porque o suicídio envolve culpa, o suicídio envolve desespero. A família do paciente, a pessoa que quer morrer, ela não aceita muito escutar isso. Por que é que meu filho, por que é que minha mãe quer acabar com a própria vida? Há um tabu muito grande. E o paciente que está numa situação dessa, ele não consegue desabafar, ele não consegue externar, porque quando ele externa, alguns vão dizer que ele quer chamar a atenção, outros vão dizer que é falta de força de vontade, outros vão entrar em desespero junto com eles, porque o repertório do paciente que quer morrer é muito pobre, ele não tem mais o que tentar, tudo que ele tentou deu errado, então ele não consegue encontrar soluções. O que vai favorecer o suicídio é justamente a crença de desesperança. Não tem mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Minha vida não tem jeito. A minha depressão não vai mais embora. Eu perdi o emprego. Eu sou um fracasso. É como se você tivesse assim condenado a viver. O paciente suicida, ele não tem passado. Tudo que ele superou na vida dele é esquecido. É como se aquele momento que ele está vivenciando, aquele momento vai ser eterno. Então, se ele experimenta uma crença de que ele é um fracassado, significa que ele será sempre um fracassado. Se ele perdeu algum ente querido, significa que ele nunca mais vai superar aquela dor. Então, alguns traumas do passado também são aflorados. Às vezes o cara, quando era criança, sofria bullying e aquilo deixou ele traumatizado. Então, numa situação de fracasso, aquele bullying volta à situação atual e ele se mistura muito com aquela dor anterior. E ele regride muito emocionalmente. Ele precisa de um adulto saudável para poder acolhê-lo. O problema é que à sua volta não há adultos saudáveis. Há adultos punitivos, adultos exigentes, adultos que pedem para que ele se recomponha, para que ele haja como uma pessoa saudável, mas naquele momento ele está muito frágil, ele está muito vulnerável. Então assim, todo paciente que quer morrer, ele tem motivos para morrer. Você precisa criar um único motivo para que ele não morra. E esse motivo precisa vir acompanhado com esperança. E o que é esperança? Esperança que dias melhores virão. Mas como é que ele vai ter esperança? Precisa haver alguma evidência, por exemplo, um paciente que não dorme há 8 dias. A gente sabe que o medicamento vai ajudá-lo a dormir. Então você pode dar pequenas garantias que a vida dele vai melhorar com a mudança de comportamento. Por que esse terapeuta está tão confiante que os dias vão melhorar? Porque possivelmente ele pode me ajudar a construir
dias melhores para mim. E o negativismo tem muito a ver com depressão. O queixoso, ele tem uma coisa chamada visão de túnel negativa. Ele tende a olhar o que não funciona, porque foi assim que ele aprendeu. Foi assim que ele aprendeu no seu ambiente. O queixoso conviveu muito tempo com pessoas queixosas, com pessoas que estão sempre reclamando. Então o queixoso vai a uma praia, come um peixe maravilhoso, a comida estava boa, a bebida estava boa, mas choveu. Então o foco da praia vai ser a chuva. E ele chega e fala, caramba, por que eu vim para essa praia? Tinha tantos dias para eu vir e eu cometi o azar de vir logo hoje. Então o acúmulo dessa queixa acaba adoecendo, porque quando ele se queixa muito, ele começa a ter uma visão de mundo, que o mundo é um local insuportável para viver. Então quanto mais eu me queixo, mais eu confirmo que viver é chato, porque eu seleciono aquilo que não funciona. Então se eu seleciono aquilo que não funciona, significa que a vida não funciona. E é um hábito, e é uma compulsão, e é um padrão. Você querer colocar para o queixoso como a vida também é boa, é uma coisa muito complicada, porque a vida boa é algo que não é familiar para o queixoso. O que é familiar para o queixoso é a coisa negativa. Então o queixoso, ele está sempre vulnerável, ele está sempre esperando o pior acontecer. E o pior sempre acontece, porque num dia como esse, que tem 24 horas, obrigatoriamente alguma coisa ruim vai acontecer. Então, quando alguma coisa ruim acontece, ele fala, tá vendo, as coisas não funcionam. Então, assim, o grande desafio da terapia é mostrar para o queixoso que ele tem um padrão de queixa. E esse padrão de queixa tira a sua energia para buscar a autorrealização. E o que é a autorrealização? A concretização dos sonhos. Mas para que ele concretize os seus sonhos, ele terá que trocar a queixa pela solução. E ele vai ter que também aprender a valorizar e a observar que as coisas também funcionam. Porque o queixoso, ele se boicota muito. Ele pensa sempre da melhor forma, mas também ele cria comportamentos sabotadores para que esses comportamentos sabotadores não funcionem. E ao não funcionar, ele diga, viu, eu estava correto, a vida é muito ruim. Então o queixoso, ele está sempre vulnerável, ele está sempre em dano, ele tossiu, ele acha que aquela tosse pode ser um sintoma de alguma doença grave, ele vai para uma festa e tem muita gente na festa, muita contaminação, pode ter um roubo. O queixoso assiste muito programa que traz notícias negativas, porque esses programas reforçam o quanto a vida é negativa. Então o queixoso, a repetição da queixa pode gerar uma depressão, e essa depressão pode gerar uma crença de desesperança. E é essa desesperança que pode vir um pensamento morto. Então, voltando para traumas, um abuso sexual, por exemplo, é um trauma terrível. Então, quando alguém me abusa sexualmente, significa que eu não devo confiar nas pessoas. Significa que as pessoas são más, que as pessoas são ruins. E há uma tendência em me envolver num relacionamento abusivo, onde eu sou o abusador ou eu vou ser o abusado. E ser abusado é uma coisa assim que danifica tanto as nossas emoções, que o paciente muitas vezes ele acredita que merece aquele abuso. E quando ele acredita que merece aquele abuso, às vezes ele pensa, eu mereço morrer, eu não mereço estar vivo. Porque a gente não morre só para tentar aliviar a dor. O suicídio não é uma forma apenas de aliviar a dor. O suicídio também pode ser uma forma de autopunição ou uma forma de punição. Eu vou morrer para te punir, para mostrar o quanto você me fez mal. Tem algumas pessoas que cometem o ato que elas fazem assim, uma carta para alguém explicando o quanto essa pessoa foi mal, o quanto essa pessoa foi ruim. Então a terapia ela vai ajudar o paciente que deseja acabar com sua vida, que ele possa vivenciar essa dor vivendo, ele possa trabalhar essa autopunição se perdoando, ele possa falar para as pessoas que ele quer punir, ao invés de atuar, ele pode falar o quanto essas pessoas machucam ele, o quanto essa mãe, esse pai, esse marido machuca ele. Ele pode falar isso em vida. Então, quando eu consigo falar para as pessoas o quanto elas me machucam, quando eu consigo falar para as pessoas o quanto a minha vida é um fardo,
eu estou dando a opção das pessoas fazerem reparações. E é essa reparação que pode devolver a vontade de viver. Porque na reparação também eu começo a me impor diante das pessoas que me fazem mal. Então eu não preciso mais acabar com minha vida para puni-la. Eu posso me afastar dessas pessoas e parar de ser punido sem precisar morrer. Eu posso também aliviar a dor com novos comportamentos, com uma nova maneira de viver. Então, se o paciente tem motivos para morrer, e eu aceito que ele tem motivos para morrer, ele também tem motivos para viver. E são esses motivos para viver que a gente vai trabalhar dia após dia para que o paciente entenda: a minha vida não precisa valer a pena para eu estar vivo, mas basta valer, minha vida não é porque minha vida tem uma parte que é conflituosa, tem uma parte que é desgastante, não significa que ela não vale a pena, porque eu posso também criar uma coisa que os japoneses eles chamam de Ikigai, que é propósito de vida. E o que é propósito de vida? É aquilo que vai limitar minha vida, é aquilo que vai gerar paixão na minha vida, é aquilo que vai me ajudar da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, o valer a pena, é aquilo que vai causar impacto na minha vida. Então o Ikigai pode ser lutar contra crianças que sofrem de câncer, o Ikigai pode ser ajudar cachorros que vivem na rua, o Ikigai pode ser de alguma forma conhecer o mundo e passar alguma mensagem, o Ikigai pode ser ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade. Então assim, o Ikigai, que é o propósito de vida, ele pode impedir justamente a morte, porque todo mundo tem uma missão de vida, todo mundo tem um porquê de estar aqui. Então quando eu encontro o meu porquê de estar aqui, tudo fica menos doloroso, menos enfadonho, mas a vontade de morrer ela pode aparecer em diversas situações, principalmente em situações de desespero. Mas quando eu tenho um propósito de vida, esse propósito de vida ele pode meio que segurar a minha vontade no impulso de morte, porque eu sei que a vida está difícil, eu sei que tudo deu errado hoje, mas eu tenho um propósito, eu sei porque eu estou aqui, e quando eu sei porque eu estou aqui, eu começo a agir, eu começo a me comportar, eu começo a retroalimentar a minha missão de estar aqui. Eu não preciso estar feliz demais para estar aqui. Só o fato de ajudar pessoas, só o fato de causar impacto na vida de alguém, só o fato de conseguir pagar, passar mensagem, só o fato de conseguir fazer alguém feliz, para mim pode bastar também. Às vezes o paciente fala: Bruno, eu não sou feliz, mas você pode de alguma forma ter sentimento e ser um causador de felicidade para alguém. Tem pessoas que funcionam assim. Eu não preciso ficar obcecado com essa felicidade. Então, quando eu faço a diferença na vida da pessoa, a minha vida não está em vão. Então, se hoje a gente conseguir mexer com alguém, se hoje a gente conseguir assim melhorar o humor de uma só pessoa, eu já consegui praticar o meu Ikigai. Hoje já deu um propósito. Esse propósito que nos faz ficar acordado até 11 horas da noite, mesmo com sono, cansado, com febre. É algo tipo assim, dane-se o que eu estou sentindo, mas se eu conseguir proporcionar algo para alguém, algo para esse alguém, vai valer a pena, porque é isso que nos causa adrenalina de estar vivo. Depressão, né, quando você toma um antidepressivo, o corpo começa a se preparar para poder mudar o comportamento. Claro que se você toma um antidepressivo e não muda o comportamento, não adianta, porque assim, o que vai valer a pena estar vivo não é o antidepressivo, não é se divertir, ir para casa de um amigo, é ter um comportamento que melhora a autoestima. E o que é que vai melhorar a autoestima? A autoestima vai melhorar quando eu começo a fazer coisas que têm um valor emocional grande para mim. Então eu preciso ter comportamentos que gerem valor, que agreguem valor na minha vida. Então correr por correr não adianta, mas você corre porque você tem uma meta de correr 5 km para ir para uma maratona. Você está lendo um livro porque esse livro vai te ajudar a aplicar numa palestra que você vai dar. Você faz um trabalho para cachorros, para menores de rua. É importante ter um comportamento que gere um significado na tua vida. E não é qualquer comportamento, isso é muito pessoal. Então fazer uma live como essa de alguma forma melhora a minha autoestima, porque se eu posso ajudar alguém,
e não tem fundamento a pessoa fazer psicologia sem ajudar alguém, isso daí já me faz, já dá um sentimento de utilidade. Então assim, a gente trabalha muito em terapia o desenvolvimento de sentimento de utilidade, e é importante também você criar compromissos. O compromisso faz com que o teu cérebro entenda que você não pode acabar com sua vida, porque você tem compromisso, porque você tem responsabilidade, e esses compromissos faz com que você entenda o quanto é importante a tua vida, porque o compromisso faz com que eu entenda que se eu não fizer aquilo, vai ficar um buraco, e esse buraco, de alguma forma, essa lacuna, vai gerar um impacto na vida das pessoas. Então eu acho que é muito importante também a pessoa se sentir útil, e todo mundo é útil. Talvez você não saiba, mas assim, todo mundo é útil, todo mundo é importante para alguém, todo mundo tem uma grande contribuição aqui nessa vida, todo mundo tem uma grande missão aqui nessa vida, uma missão que gera um grande impacto. Se não descobriu, procure descobrir, porque isso facilita muito. É isso que faz agir, trabalhar mesmo doente, porque no momento o mais importante é o seu propósito, é a sua meta, não é os seus sintomas. Eu já ouvi um coach dando uma palestra, o cara tem 80 anos de idade, dando uma palestra para 200 pessoas durante 15 horas. É claro que o corpo do cara está cansado, mas aquela adrenalina de estar servindo alguém, de estar ajudando alguém, minimiza qualquer vulnerabilidade orgânica. Então eu atendo muito deprimido, e eles falam, quando eles suportam, quando eles superam um desafio, dá um sentimento assim de dever cumprido. Ele fala, hoje eu estava muito deprimido, mas eu consegui dar comida para o cachorro, porque se eu não dou comida para o cachorro, ele morre, o cachorro precisa de mim. Então eu meio que negociei com a depressão. A gente também negocia muito, né, com a depressão. É importante negociar, há um limite, mas a gente pode superar um pouquinho esse limite que a depressão ela acaba proporcionando, né? Ela acaba de alguma forma mexendo com a gente, porque o cérebro na depressão ele quer o relaxamento, ele não quer o enfrentamento, né? Ele quer evitação. Mas para você desenvolver essa autoestima, esse propósito de vida, vai ter que ter o desconforto do enfrentamento. E quando a gente condiciona, né? Eu preciso ganhar dinheiro para ser feliz, eu preciso me casar, eu preciso ter filho. Quando eu condiciono, fica muito perigoso, porque a gente não tem esse controle. Eu tenho que ver o que dá para fazer, o que está no meu controle. Eu posso, lógico, eu posso mirar uma meta X, uma meta específica, mas também ficar grato à meta que eu consegui conquistar. A gratidão é muito importante. Então, eu queria um emprego X, mas esse emprego que eu sou muito grato, porque graças a esse emprego que eu consegui viajar, que eu pago as contas, que eu proporcionei um Dia das Crianças muito bom para meu filho. Eu não posso ter filho, mas aí eu adotei, então graças a essa adoção eu posso amar o meu filho, porque foi uma escolha, né? Não foi imposição da natureza. Eu preciso também treinar essa gratidão, agradecer também maus momentos, né? Porque são os maus momentos que proporcionam autoconhecimento. Por que eu estou mal? Eu estou mal porque eu queria isso. E o que significa não ter isso? Significa que eu sou um cara incompetente. Olha só, uma situação ruim fez com que eu descobrisse que no meu íntimo eu me vejo como uma pessoa incompetente. Então assim, coisas que não funcionam é um bom mecanismo de autoconhecimento. Então o relacionamento acaba, eu estou péssimo. E o que é que eu aprendi desse relacionamento? Eu aprendi que eu sou muito dependente do outro. E que no próximo relacionamento eu preciso desenvolver a minha autonomia. Olha só como foi bom esse fim. Tudo tem vantagem. Então tudo tem vantagem. Coisas boas e coisas ruins têm vantagens e desvantagens. Então o paciente também tem que compreender que as coisas que não funcionam na vida dele, até um dia ruim tem uma vantagem. O que é que eu aprendi desse dia ruim? Talvez eu aprendi que eu tenho que valorizar mais quando o dia for bom. Porque às vezes o dia é tão bom, que eu não valorizo, eu acho que aquilo é padrão. E quando tem um dia ruim, eu começo a entender, caramba, ontem foi tão bom e eu não aproveitei. Então na próxima vez que o dia for bom, eu vou aproveitar o máximo. Mas eu só vou aproveitar o máximo porque meu dia foi ruim. Eu só sei o que é felicidade porque eu experimento infelicidade. Eu só sei o que é amor porque eu já fui rejeitado.
Eu só sei o que é assim não ter dinheiro quando eu experimento ter dinheiro. Então tudo isso é importante, porque se tudo funciona, a gente morre de tédio. Se minha vida amorosa é perfeita, se eu ganho muito dinheiro, se tudo que eu faço funciona, isso vai gerar um vazio enorme, vai gerar um tédio. Por que eu estou aqui nessa vida? Eu não sei se a gente está aqui nessa vida para ser feliz ou para amadurecer. Porque a felicidade são pequenos momentos que requerem um esforço imenso para que você experimente. E o amadurecer, ele é diário, ele é constante. Todo minuto nós podemos amadurecer, mas nem todo minuto nós vamos conseguir a felicidade. Imagina na selva, se um macaquinho fica feliz por 2 horas, o que acontece? O predador vai matá-lo. Então, no mundo animal, os bichos eles ficam também alerta, eles ficam tensos, porque senão o predador pega. Então a gente fica muito tenso, é natural a gente ficar tenso, se preocupar, estudar para fazer uma live. Eu não fico feliz em estudar para fazer uma live, eu fico feliz com o resultado, mas o estudar gera muita tensão. O ir comprar uma pizza gera um esforço e o prazer que eu vou ter quando eu como uma pizza. Eu passei 1 hora pedindo uma pizza e o prazer que eu tenho é de 10 minutos. Talvez a lógica da vida seja mais esforço e menos felicidade. Talvez seja uma forma de você se disciplinar, você se adaptar e uma forma de você praticar a gratidão. É uma forma de você assim se tornar um pouco menos exigente com a vida. Porque quando eu exijo muito da vida, quanto mais ela me dá, mais eu vou querer. Quando eu trabalho a gratidão, o que vier tá bom. Eu queria mais, mas o que veio eu vou usufruir, eu vou curtir, eu vou valorizar. E eu acho que isso pode produzir uma boa felicidade quando eu começo a valorizar o que eu quero. Eu miro lá em cima, mas o desfecho qualquer que tenha sido, já vai estar de bom tamanho para mim. Isso também tem muito a ver com o antidepressivo, né? É um comportamento antidepressivo, porque na depressão envolve uma atenção exagerada àquilo que não funciona, uma atenção exagerada ao fracasso, ao perfeccionismo. E quando eu não atinjo isso, eu confirmo o quanto eu sou fracassado, o quanto minha vida não presta e o quanto as pessoas não me entendem.